Olá, seja muito bem-vindo novamente a mais um MaluCast. Você já sabe, eu repito sempre que esse programa foi feito exclusivamente para você, para trazer orientações úteis, como eu digo, informações úteis, né? Porque só o conhecimento leva a gente para frente, para que você entenda o seu organismo, aprenda coisas e agregue conhecimentos para levar uma vida com saúde e reconquistar o equilíbrio, tão importante para a gente viver bem, né? Se você assistiu o episódio passado, você conheceu aqui uma médica e veterinária, médica veterinária e médica humana, que deixou aqui uma polêmica, né, sobre a carne e o leite, e eu tive que trazê-la novamente, hoje com um assunto bastante interessante. Você continua assistindo a série A Moeda Tem Dois Lados, mas a saúde não, e o episódio de hoje se chama O Bicho Vai Pegar. Vamos entender o que nós vamos falar, o que tem a ver esse negócio de o bicho vai pegar. Está aqui comigo de novo. Doutora Ana Moni. É um prazer. Que bom ter você aqui. O pessoal gostou daquele outro assunto, viu? Do leite, foi muito esclarecedora aquela história. Coisas que eu também tinha dúvida, né? Porque é um assunto que a gente não tem familiaridade, foi muito bom. E foi, assim, um orgulho saber que o país nosso está tão desenvolvido na área do agro, né? Muito bacana isso. Gostei de saber. Hoje nós vamos ver se o bicho vai pegar, viu, Ana? Vamos lá. Hoje é um assunto que a gente vai explorar a seguinte questão: o convívio entre humanos e animais, que está cada vez maior, né? Hoje aumentou muito o fato de você ter um animal doméstico em casa, né? Ampliou mais, não era tão comum, agora ficou bastante comum. Mas eu queria te começar perguntando o seguinte: dentro da saúde humana, uma preocupação bem contemporânea é em melhorar a longevidade do ser humano. E tem tudo a ver com o meu trabalho, que a hora que você reequilibra o organismo, o resultado final é viver mais com saúde, né? Diferente, infelizmente, do foco da nossa formação médica, que o foco é a doença, né? Foca a doença, a pessoa tem a doença, você vai equilibrar aquela doença para que ele não morra daquilo, mas não necessariamente vai recuperar a saúde dele. Então, quando você olha lá no patamar mais alto da escada, você foca na saúde, você vai buscando ações no dia a dia para reequilibrar o organismo e colocá-lo num patamar de melhor equilíbrio. Eu não chamo de máximo, porque eu falo que máximo nem as crianças hoje em dia, né? Já Sim. Nasce, o mundo nem permite uma perfeição nem de conduta, nem de hábitos, né? Mas um melhor equilíbrio. Nos animais também existiu a evolução da tecnologia, trouxe uma melhor qualidade de vida para eles, uma longevidade maior? Sem dúvida, né? Antigamente era muito mais fácil. Antigamente, coisa de 10, 12 anos atrás, eu lembro que o cachorro que a gente tinha em casa, né? Primeiro que eram poucas raças. E quando eu estudei veterinária, a gente estudava aquelas raças só que existiam. Hoje é uma infinidade de raças que tem dos cachorros, dos gatos. Em pouco tempo. Em pouco tempo. E a gente percebia, quanto tempo tem o teu cachorro? Um pastor alemão vivia 8, 9 anos. É verdade. Né? Vivia muito menos tempo. E hoje eu não me canso de ouvir senhoras cuidando de cachorro 15, 16, cachorro com 18, 20 anos, né? Coitadinho lá, bem idoso e vivendo. E comendo, e participando de famílias. Né? Aumentou muito a longevidade, sim, desses animais domésticos, né? Que a gente chama de os pets, né? Os pets. E você atribui a dieta deles? Será que primeiro, consciência humana sobre... não só consciência, mas o conhecimento. A gente não tinha conhecimento do que fazer para melhorar a vida desses animais. A gente tinha aquela ideia que o animal ficava lá solto, a gente dava um banho só para ele não exalar aquele odor desconfortável. E geralmente comia a própria comida da família, né? Que era feita com óleo normal, uma polenta, o resto. A gente dava resto de comida para os animais. É verdade. Os animais se alimentavam de sobras, né? Hoje, nossa, se você falar, dê sobra para o animal, é até uma coisa ofensiva. Ninguém mais faz isso. E as vacinas,
a sanidade desses animais, os cuidados, né? É O ser humano trouxe para muito perto e começou a cuidar mais dos animais, às vezes até demais dos animais, mas... É verdade, os princípios de higiene, né? Eu acho que a consciência do ser humano em relação aos animais mudou, mas o conhecimento, né? Não é só, é verdade, eu não posso fazer isso, eu não posso dar aquilo para os animais, né? Tinha gente que dava bebida alcoólica para os animais dentro de casa, achava graça. Hoje a gente sabe do risco, né? Não dá esse tipo de coisa. Será que a ração contribuiu Evoluiu nisso? muito. Antigamente, eu falo antigamente, mas é coisa muito recente. As rações eram feitas de resto de comida, né? De resto de osso, sobra. Hoje não, hoje tem regulamentação. As rações são regulamentadas, tem que ter uma quantidade mínima de proteína, uma quantidade mínima de osso, uma quantidade mínima de fibras, tem que ter mais fibras para melhorar a digestão, não pode ter gordura de quinta categoria, né? Porque introduzia-se sebo nas rações, eu não lembro, não sei se você lembra, mas às vezes você pegava a ração, ela... Tinha aquele cheiro. Cheiro horrível, de ranço, eles colocavam graxa, né? A gente chama de graxa, mas é gordura, o sebo animal dentro das rações. Hoje em dia são tudo peletizadas, né? A ração é brilhante, ela é tem extrusada. Um cheiro gostoso, né? Tem um cheiro porque elas são mais palatáveis, elas são mais atrativas para os animais, então elas são peletizadas, elas são extrusadas, o alimento é extrusado, ele não é mais ultra mega processado. Então melhorou muito a digestibilidade. As rações eu acho que foi o que mais evoluiu. Claro que é agregado muito preço nisso, né? As rações são caras, as melhores são caras. Mas existe uma consciência, daí assim a consciência, né? Todo mundo sabe que não pode dar ração de péssima qualidade, nem comida de baixa qualidade. Mas nem todo mundo consegue comprar as rações de melhor qualidade. Mas isso influencia. E tem uma linha de pessoas que têm seus pets dentro de casa que fazem a própria comida. Aí não é a sobra da comida como era antigamente, né? Prepara a refeição do animal, mas é para ele. Né? Desde que esse preparo seja um preparo com conhecimento do que o animal pode comer, eu acho que deve ser válido, e hoje a gente deve trazer tem resultado. acesso, né, Ana? A gente tem acesso ao alho, por exemplo, para se o tipo cachorro não pode com alho, né? É o hoje fitoterápico, né? O alho que tem o poder antibiótico, que você introduz na ração, não sei... desde que ela seja feita com conhecimento. Eu faço a própria comida do meu animal, mas eu tornei o meu animal, sei lá, restrinjo certos nutrientes necessários, daí não é muito... Não tem o porquê. Mas se você tem tempo, tem conhecimento em relação ao que o animal deve comer, e se a comida é equilibrada para o trato digestivo daquele animal, para aquele animal em específico, eu acho que é válido, né? Se a pessoa tem tempo e tudo. Porque hoje, a gente que tem animal em casa vê, o animal gosta muito de fruta, né? Legume, verdura, brócolis, né? Tem um cachorrinho em casa, ele ama brócolis. Então, são coisas que não fazem mal também, mesmo que ele seja alimentado basicamente com ração, mas esses petiscos da natureza não fazem mal, né? É melhor você dar um brócolis, né? Uma cenourinha para um animal. A cenoura também gostam muito. Do que, de repente, um pedaço de comida velha, né? Que fazia-se antigamente um pão velho, né? Que o animal não consegue nem mastigar. E eram inúmeros os casos de animal que se engasgavam, né? Com pão velho, que hoje em dia ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Né? Evoluiu, ainda bem que a consciência evoluiu muito, não mas só... Mas é o conhecimento, né? O conhecimento. É o que eu falo aqui. Esse podcast, inclusive, o objetivo dele é levar conhecimento para as pessoas, porque só o conhecimento que te dá segurança de agir, né? Te dá liberdade e segurança. E aí, esse assunto dos animais, eu pensei nele, e ninguém melhor que você para falar, justamente porque o convívio hoje do ser humano com o animal está muito próximo, né? E as crianças nesse ambiente também, né? Então, o que eu queria que a gente conversasse agora existe trabalhos, Ana, e eu vivi isso na minha vida pessoal, que o convívio do bebê, porque as mães perguntam, né? Pode conviver com um cachorro, já tem um cachorro na família e de repente engravidou, tem que
doar aquele animalzinho ou pode criar o bebê. Então, existem trabalhos que mostram que o convívio da criança precocemente com o animal melhora a imunidade. Aí eu sei que você tem um conceito sobre isso, né? Como que você vê isso daí? Eu acho que toda criança que ela é criada em contato com diferentes, né, animais ou plantas ou até a terra, ela consequentemente vai melhorar a imunidade, porque ela tem o contato. Né? Que ela foi exposta àqueles agentes, então que se ficar guardadinha como uma planta de estufa, ela não vai ter essa exposição. Né? Quando as mães perguntam assim, o meu bebê é pequeno, eu posso manter o animal em casa? Sim, o animal pode continuar no mesmo ambiente, mas tem que ter certos cuidados, né? Não é no mesmo ambiente, não é dormir na mesma cama de um bebê ou até de um adulto, de uma criança, porque existem, querendo ou não, micro-organismos que o animal tem dentro, bactérias, né, que os animais têm, que a gente às vezes não tem, ou que competem com uma microbiota da nossa pele, ou que para eles aquele determinado agente não faz nada, mas para a gente pode causar danos, né? Então, existem certos limites, nada em excesso, mas com certeza um animal dentro de casa traz melhora da imunidade, porque você já está tendo contato com aqueles agentes que não teria. Você não precisa mandar um animal embora de casa, mas também não precisa colocar o animal dentro do berço, né? Dentro do berço. Então tem todo um cuidado que precisa ter. Até porque, Ana, o animal, por mais cuidado que a gente tenha, você não faz a higiene dele a todo momento. Não, né? Ele não toma banho todos os dias. E ele tem pelos, né? Ele tem, que retém sujeiras. Ele retém sujidades. Eu vejo bastante gente que leva o animal para passear, para fazer os dejetos na rua e lava as patinhas quando chega, e lava as regiões íntimas do animal quando chega dentro de casa. Mas só isso não é 100% suficiente, né? Nós tomamos banho todos os dias, né? Então tem que ter um certo cuidado. Apesar de ter muita gente que é muito cuidadosa, muito limpa, mesmo assim ainda, né? E o animal tem que ter algumas chão, lambe tá no tudo, chão, né? Isso, tem contato com planta, ele vai lá na terra, fica preso na unha, uma terra, todo mundo sabe que na terra tem outros micro-organismos que em contato com o ser humano também pode ser prejudicial, enfim. A gente quando tem o hábito de mexer com uma planta lá, um vaso, a gente lava a mão depois, o animal às vezes ele vai lá, faz uma raspadinha. A gente não fica o dia inteiro ali lavando as patinhas deles. Isso, então tem que ter um certo cuidado. Um bom senso. Tem que ter um bom senso, né? E existem aquelas doenças que, de fato, o animal pode passar, né? Umas que eu vejo muito comum, assim, com criança, é a larva migrans, né? Larva migrans, que é um verme, né? Toxocara, das fezes do cachorro. Né? Então, tem ali o cachorro defeca, principalmente na areia, e a criança vai brincar na areia, a larva entra pela pele, né? E faz aquele caminho todo, né? Larva migrans, né? Vai migrando ali na pele. Esse é um bicho de pé? É outro também, né? Esse é uma coisa que tem que ter cuidado nisso daí também, né? Que entra dentro da higiene. Na verdade, assim, a gente tem controle sobre aonde o animal... por exemplo, você tem um animal dentro do apartamento, né? E ele só faz as necessidades fora de casa. Você retira, né? As pessoas mais educadas retiram da rua. Mas o fato de você retirar da rua não limpa a região ali onde ficou, né? Se as fezes estão um pouco mais amolecidas ou tudo mais. Pode a deixar. chuva cai ali, vai para algum lugar, né? E vai levando os micro-organismos por todos os lados. Então, pense, aumentou a população de animais dentro, principalmente das cidades. Então, se você olha hoje para todos os lados, tem várias pessoas andando com cachorro na rua. Então, por mais que a gente limpe, a gente não consegue manter aquela, né, nas fezes, nos dejetos. E essas larvas são transmitidas pelos dejetos. Sabe que ontem, Ana, me lembrei agora, eu vi uma matéria do Japão, uma matéria até de um casal de médicos que viajaram para o Japão porque eles estavam na possibilidade de se mudarem para lá. Foram convidados para trabalhar no Japão, então foram conhecer para ver se iam mudar ou não.
E a moça que fazia a apresentação da cidade, dos costumes e tal, levou o casal num restaurante cujas comidas também podem ser dadas para os animais. Então tinha ali a vitrine cheia de comida até doce, no formato de bolo e tal, que podia ser consumido tanto por humanos como por animais. Só que os animais entram e ficam na mesa e comem na colher, como se fosse uma pessoa, sabe? Eles ficam na cadeira, comem com o pratinho deles na mesa. Eu particularmente, assim, achei um exagero, mas é uma coisa aceita lá. Não é todo estabelecimento. Aqui não está diferente. Se você entrar num shopping, tem alguns cafés que é permitido entrar com os animais aqui mesmo nas cidades, assim. O animal pode entrar no shopping, passear. Tem alguns restaurantes e cafés em Curitiba que você pode entrar com o animal. Sim, sim. Inclusive na Europa é mais comum isso daí, né? Na França, principalmente, é aceito demais. Só que não na mesa, né? Comendo, também se servindo da mesma refeição. Não, diferente de estar na mesa. Mas mesmo assim, o animal dentro de um ambiente alimentar, ele como que eu posso dizer? Ele é contraditório a todas as normas sanitárias que aquele local, a cozinha daquele local sofre para manter o ambiente inócuo de micro-organismos, sabe? Todas as exigências que são feitas. Você vai abrir um estabelecimento hoje, passa por vistoria sanitária, a cozinha passa por um monte de inspeção e tudo mais, daí você traz um animal para dentro. Isso, para mim, fica um pouco contraditório, sabe? Se fosse área externa, né? Daí dentro. E aí, dentro de casa, eu estou pensando ainda nas doenças. Eu acho que tem mais vantagem do que prejuízo, porque eu acho que isso o convívio da criança com o animal desenvolve outros aspectos, né? A afetividade, o cuidado com o animal, né? Essa relação de troca. Os trabalhos mostram, por exemplo, que diminui doenças cardíacas. Diminui porque a pessoa que lida com o animal está sempre em movimento, né? Ele ficaria ali só na poltrona assistindo televisão, o animal te dá trabalho. Você tem que levantar, brincar com ele, andar com ele, mesmo dentro de casa. E a criança também corre para lá, corre para cá. Então, isso, os trabalhos mostram estatisticamente que quem tem um animal em casa tem menos incidência de doença cardíaca, né? Tem menos incidência também de alterações comportamentais, porque você desenvolve um afeto, tem uma troca de afeto maior, né? Eu sempre tive animal e eu sempre achei fantástico cuidar. Escovar aquele cachorro peludo e tratar e dar comida todos os dias e brincar com os animais. Eu acho que para a criança, do desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, ter uma proximidade com algo vivo, algo que te retribui aquele afeto, porque não tem nada mais legal que você chegar em casa e ter aquele ser que gosta de você, que pula, que faz festa. Então eu acho que você desenvolve todo esse lado emocional, afetivo. Eu acho super importante para o amadurecimento do cérebro, sabe? Eu acredito que a criança, ela tem algo que gosta de mim, algo que eu gosto, e vai amadurecendo as ideias. Muitas semelhanças, né? Porque tem muitas semelhanças comportamentais as crianças até dos os animais, 5 anos, né? Inclusive, existe essa correlação, né? O comportamento, a reação da criança é muito semelhante à do animal, o modo de aprender, né? Eu acho até interessante que animal, por exemplo, você dá comandos objetivos e afirmativos para o animal, né? Deita, senta, para, né? Sai. E para a criança, esse é o certo, né? Eu sempre falo para as mães, quando for dar uma ordem para a criança, não fala justo o que você não quer que ela faça, porque o comum é isso, né? Você não quer que ela suba no sofá. Você fala, não sobe aí. Você não fala, desce já, né? Então, eu oriento isso, porque o cérebro da criança é bem semelhante ao do animal, né? E tanto um quanto o outro, na fase, né, evolutiva, precisam da disciplina, precisam da rotina, eles se assemelham muito nisso. O animal se acostuma com a rotina da casa, com os barulhos da casa, com as horas de se alimentar, e a criança pode participar disso.
Então, ela pode, além dela ter a rotina dela, ela participa da rotina do animal, é uma disciplina. Eu acho muito que contribui muito para o desenvolvimento cognitivo, emocional. É verdade. Disciplinar, afetivo, né? Eu acho bem importante. Tem que trocar água. Né? Eu gostei muito, sempre tive animal, sempre gostei muito. Na sua infância sempre conviveu com animais, né? Eu tinha a felicidade de morar numa casa com jardim, então a gente tinha os animais no jardim, né? Eu acho mais difícil no dia de hoje você ter um animal dentro de um apartamento. Para mim, não é muito compatível, porque você precisa viajar, precisa sair, aí você deixa aquele animal preso, de repente ele chora, daí o vizinho reclama. Eu acho que tem alguns inconvenientes. E eles não têm um espaço adequado, Não tem espaço para correr, para gastar energia, porque eles também precisam gastar energia, né? Eles precisam ser crianças, né? Se os nossos filhos precisam ir para o parque, gastar energia, esses animais também. Então, tem toda uma demanda em cima, você tem que sair para passear. Não basta sair 2 vezes por dia para levar o animal a fazer as necessidades, né? Você tem que interagir, né? Uma criança, vão ficando mais depressivos, eles vão ficando mais quietinhos. Eles vão amadurecendo de forma mais sedentária. É verdade, porque, lógico, é um ser vivo que está ali, que tem que ser visto como uma criança mesmo, né? Tem que dar o cuidado que você daria para uma criança. Mas dentro dessa linha, dessa relação do ser humano com o animal, já existe, inclusive, tratamentos que usam os animais, né? A ecoterapia é uma coisa que eu admiro muito, faz tempo que eu já, assim, convivo com o poder dessa técnica de usar o cavalo em tratamentos, principalmente com alterações comportamentais, né? Hoje, no caso do TEA, que é o autismo, se usa muito a ecoterapia, paralisia cerebral também. Eu já acompanhei crianças que têm uma melhora incrível. No caso do cavalo, tanto do equilíbrio, né? Em cima do cavalo, ele desenvolve uma postura obrigatória por causa do equilíbrio, mas essa relação de afeto, né? E é inexplicada, né? Com o cavalo, porque você fala assim, não, mas você pega o autista e vai fazer uma aula de natação. Realmente, ele melhora os movimentos na aula de natação dentro de uma piscina, ele melhora o medo, o pavor e tudo aquilo, mas parece que a resposta é diferente quando eles têm contato, porque o autista é aquilo, ele não tem um lado emocional, né, tão desenvolvido, e parece que com o animal eles respondem melhor do que com ativa, né? alguma Essa coisa relação. Que a gente ainda não conseguiu descobrir. Nós ainda não descobrimos qual é o mecanismo que dá um efeito tão visível, né? Eles não gostam de abraçar, não gostam que toque, mas eles chegam perto do cavalo e eles abraçam o cavalo e eles tocam o cavalo, né? É diferente. É fantástico isso. O cachorro também, o gato, né? Os cães guias, tem muitos, né? Esses são fantásticos também, né? Treinados. Os cães da polícia que trabalham, né? Junto com a polícia, a cavalaria montada que trabalha com a polícia. Não, o animal está na Terra antes do ser humano, né? Eu acho que a Terra é deles, né? Nós somos hóspedes aqui. Então, esse cuidado, esse olhar mais consciente, amoroso no animal, é mais do que obrigação nossa, né? Porque, aliás, afinal de contas, eles são os legítimos habitantes da Terra, né? O ser humano veio muito depois, a Terra já estava habitada pelos animais. Mas, assim, você, como médica e médica veterinária, para uma família que quer ter o animal em casa, o que você acha que seria o mais importante, assim? Que cuidados um casal, uma mãe deveria ter para que a criança possa conviver com o animal sem problema? Primeiro de tudo, o animal tem que passar pelas vacinações, assim como a criança, né? Passa por toda aquela... uma saga, né? Que a gente chama saga vacinal. Os animais também têm que estar com as vacinas em dia. Alguns cuidados, assim, com boca, olhos, assim, a gente tem que ter, principalmente, né? Ficar beijando muito o animal, porque a gente percebe que as crianças chegam no consultório com doenças de mucosa e está aumentando, né, essas doenças de pele que passa do bichinho pro animal, apesar de que, em contrapartida, a toxoplasmose, que também
passa de animal do gato, né? que é uma zoonose, o ser humano já fica imune, né? Então, para o futuro é até é bom, É um né? benefício. É um né? benefício. Então, tem benefícios também do contato, mas é um contato não tão próximo, que já é uma exposição. A limpeza desse animal, né? A higiene básica, manter sempre ele com banho tomado, o pelo um pouco mais curto. Para as crianças que têm rinite alérgica, asma, manter o pelo curto. Eu já tenho um animal, ele é muito peludo, mantenha o pelo curto, a casa muito bem aspirada, para que a criança não fique espirrando, porque também se a criança passar metade do tempo doente, não tem vantagem. Não tem vantagem, né? E a alimentação dos animais, porque quanto mais equilibrada a alimentação dos animais, mais equilibrado o trato gastrointestinal, menos chance esse animal tem de ter doenças do sistema gástrico, que nem estava falando, as parasitoses, manter as os vermífugos em dia. Da criança e do animal, né? Hoje, não sei se você já vivenciou isso, parece que está fora de moda vermifugar a criança, né? Eu atendo muita criança que a mãe fala, não, eu nunca dei vermífugo porque o médico falou que não precisa, que a criança ou faz o parasitológico de fezes e vem negativo. Eu escutei muito isso também na minha formação, que vermífugo você só fazia para animal, você faz, né? Para animal que tem muito contato com o chão. E para criança, na minha formação de medicina. E para mim era contraditório, porque o veterinário tem que fazer vermífugo de tanto em tanto tempo. E a criança, não, você só faz se ela tiver contato. Então meu filho vive no apartamento. Não, mas ele vai para a escola, ele brinca no parquinho, que tem areia, que tem animal que vai lá naquele parquinho, ele vai para a praia. E outra que eu acho também, o exame de fezes não é parâmetro. Eu falo que procurar verme no exame de fezes é procurar agulha em palheiro, né? Porque aquela amostra daquele dia é uma porção pequena dessa, é colocado, diluído filtro, né? no líquido, né? Que chama o caldo de fezes, tira uma pipeta e põe na lâmina para procurar os ovos. Se você está achando, é porque, imagina a quantidade, já está infestado, né? Que não tem. Exatamente. E tem um livro, Ana, que eu gosto demais, que chama Almanaque dos Bichos que Dão em Gente. É uma autora da Unicamp, em Campinas, São Paulo, né? Ela é da Exalc. E ela escreve até com um tom de humor, sabe? Bem gostoso. E um dos trabalhos que ela cita ali foi nas maçanetas de portas. O trabalho foi feito num shopping. Então, aquele trabalho de a fita adesiva, depois você examina a fita. E a quantidade de verme que foi detectado numa maçaneta, e ela ainda brinca ali que a gente vai na toalete, lava bem a mão, né? Antes de ir para um restaurante, no shopping, você pega na maçaneta e já contaminou tudo. Ou seja, a gente que é adulto se expõe tremendamente, que dirá uma criança que tudo põe na boca, tudo põe à mão, né? Então, verme, todas as crianças têm, todas têm que ser tratadas. E essas né? que têm contato com o animal também, né? Tem um animal em casa e tudo, eles se transmitem, né? Transmitem, não tem como. O vermifugação tem que fazer. E quando você tem mais de um animal, por exemplo, você tem uma ave em casa e mais o cachorro, você não pode esquecer que toda vez que você desvermifuga o animal, você tem que desvermifugar a ave também. Tem que ser feita. Tem que ser feito para todo mundo. Tem que ser feito no mesmo momento. Né? É interessante isso. Sabe o que me ocorreu agora? A sarna. Muita gente pergunta, né? Se sarna. Às vezes a criança aparece com uma escabiose e a mãe quer saber se pegou do cachorro, porque tem cachorro em casa. Não é toda a escabiose ou sarna que passa, né, para o humano. Não, tem 4, são 5 tipos de sarna, né? E a que passa para o ser humano é a escabiose, que ela é mais comum em gato, na verdade. Ela é mais do gato. Mais do gato, mas o cachorro pega e pode passar para o ser humano. Por isso que tem que estar cuidado, né? Mas fazer as visitas periódicas para o veterinário, se tem lesão de pele, se tem queda de pelo, né? Mas a maioria das sarnas, aquelas sarnas que a gente vê, os cachorros na rua, principalmente, essa não pega. Essa não, né? Essa não, aquela bem feia, assim, não.
a demodésica, né? Essa daí a gente não vê tanto em ser humano. Em ser humano. Em suma, o que eu particularmente... Mas é baixo também, assim, a transmissão de doenças entre cachorro e... Porque os cachorros também não são tão expostos, né? Assim como as crianças estão mais fechadas em casa, os cachorros também estão mais fechados. Por que o gato é um problema um pouco maior? Porque o gato ainda não... Quando ele não é castrado, ele fica saindo de casa. Então o gato, ele foge nas épocas reprodutivas e vem para casa. Ele tem contato com os outros gatos, ele vai para a rua. Então o gato parece que ultimamente deu uma aumentada até nas doenças transmitidas por gato, por conta do jeito do gato, o estilo de vida dele. É rueiro, né? É rueiro. Aí todo mundo fala, ai, nossa, e agora o que eu faço? Vai ter que castrar o gato, porque daí ele fica mais preso, porque o gato, sem estar castrado, ele vai para a rua mesmo. E daí você tem que, para manter ele dentro de casa, alterar o comportamento dele, você vai ter que fazer algum processo aí para evitar essas contaminações. Então, mesmo os cachorros já estão mais fechados, né? A exposição deles é bem menor, né? E eu vejo relatos de criança que vêm, geralmente eles vêm com ferida na pele, é engraçado. Eles já têm o diagnóstico do veterinário. O veterinário disse que meu gato está com criptococose lá. Uhum. E meu filho apareceu com isso aqui. Com essa lesão. Pode ser, pode, não é, né? Uhum. A gente toma como, por exemplo, o médico não entende da lesão do animal. Isso eu já tomei já fui ler, e a gente toma como base de tratamento um diagnóstico veterinário. Olha que interessante. Certo. Então, interessante. Se eles trazem o diagnóstico feito pelo veterinário no animal, nós não precisamos fazer raspado de pele e comprovar que ele está com já pode entender como sendo a doença. Que então é uma lesão semelhante, né? Uhum. E tem contato. Tem contato, né? Vai tratar. Então, um diagnóstico do veterinário já nos indica um diagnóstico, um tratamento empírico, né? Um tratamento mesmo daquela lesão. É interessante isso. Eu não conheço a lesão do gato. Não importa. Se o veterinário diagnosticou e a criança traz o problema, você já admite como sendo. Fecha o diagnóstico como sendo aquela ali. Uhum. E, de maneira geral, Ana, a gente pode concluir que o convívio com o animal traz benefício, né? Para a família, em geral, né? Une a família, divide tarefas. Desde que seja harmônico, né? Desde que seja harmônico. Agora vamos ficar empurrando desde que ele seja bem-vindo, né? Desde que o animal seja bem-vindo, que ele seja bem tratado. Mas isso é uma coisa que também já mudou. A consciência é diferente. Tem muita gente que antigamente tinha... Eu canso de ver, por exemplo, eu tenho um terreno e você deixa o cachorro lá sem comer para cuidar do terreno, né? Aí não é. É verdade. Né? Ainda existem. Existe na corrente, né? Preso só como cão de guarda, mas preso na corrente o dia inteiro, né? Hoje melhorou e também essas organizações de proteção animal ajudou demais, né? Os maus tratos que já existiram, existe até hoje, infelizmente, mas já diminuiu muito, né? E também eu vi esses dias, eu estava lendo que aumentou brigas em condomínios por conta de animais, né? Barulho de animal, latido. Sei. Então os do contra, né? Não os do contra, mas às vezes você tem um vizinho, né? Não é o meu caso, mas às vezes você tem um vizinho que tem um cachorro que não para de latir, você se incomoda. Mas como é a mesma fosse coisa, grito, né? Mas é a mesma coisa do que você reclamar que uma criança não para de chorar, não é? Porque a festa você desliga o som. A festa, agora entendi. Assim, né? Se alguém chega para mim e fala assim, Ana, o que a gente vai fazer? Esse vizinho o cachorro do vizinho não para de latir. O que ele vai fazer? Proponha alguma coisa para que ele resolva isso. Porque se você chegar para mim e falar assim, Ana, teu filho não para de chorar, o que exatamente eu tenho para fazer? Se você tiver uma solução, o cachorro é a mesma coisa. Se for um cachorro filhote, você não tem o que fazer. O que você vai fazer? Não tem, porque é um instinto dele, né? A maneira dele se comunicar, alguma coisa. Já viu se tem algum motivo específico, né? Se não, mas com o filhote alteração chora. É igual a criança. 2 anos, ele não quer ficar sozinho, ele não quer ficar trancadinho ali no canto, nem sempre você quer o cachorro solto por ali, né? Então, ele chora, ele reclama, ele faz barulho, ele uiva à noite. O cachorro não para de uivar à noite. Daí você vai ficar ligando para o vizinho, escuta, o cachorro para de uivar, você quer que ele faça o quê, né?
Mas essa relação humano e veterinária está cada vez maior, né? Sabe que tem um trabalho, eu até vou conversar aqui com uma médica, colega nossa, tem um trabalho que trata o campo frequencial dos organismos vivos, né? E o animal também está dentro disso. E essa linha de tratamento tanto é dirigida para ser humano quanto para os animais. E uma das pesquisadoras lá, eu assisti uma aula dela recente, falando que ela já viu muitos casos que a doença do dono adoece o animal também, da mesma natureza, e tratando o animal melhora o dono. É fantástico isso, né? A gente não cansa de ver cachorro, dono irritado, cachorro irritado. Né? Absorve o comportamento, né? Esse convívio, convívio humano também traz isso, né? São convívios de seres vivos num ambiente próximo, então há essa troca de comportamento parecido comportamental também, né? e que a física mostrou esse campo eletromagnético, né? Esse campo invisível, que é matéria. Eu sempre falo aqui, né? Ele é matéria, só que de uma densidade menor, como o pensamento é matéria também, né? Mais sutil, uma matéria menos densa, mas que todos os seres vivos dentro daquele espaço trocam os seus campos eletromagnéticos, né? Eles se somam, então você tem um resultado em cada um, o resultado dessa somatória, né? Então você na veterinária via comportamentos, né? Muito semelhantes. Semelhantes, assim, a gente até brinca, né, que as pessoas mais nervosinhas, elas procuram raças de animais mais agitados e irritadinhos. Chihuahuas. Não, os pitbulls, né? E assim, mas não é uma realidade, mas é assim, você se identifica, né? Com o comportamento, com o físico do animal, assim, então, né? Eu acho que existe muita proximidade comportamental, existe. Somos todos Quantas vezes você já não ouviu falar esse cachorro é igual ao dono? Até fisicamente. Até fisicamente, você vai ficando muito próximo, convívio, né? Faz essa semelhança. E agora é interessante que o pet, perto das crianças, imagine, eu acho que se as pessoas não tivessem uma tartaruga em casa, ou esses animais mais exóticos, que está aumentando também. Está aumentando. A tartaruga sempre mais ou menos teve, mas hoje em dia tem os animais exóticos, aqueles esquilinhos. Agora não me lembro todos eles, mas as pessoas têm. Até aqui no Brasil não é permitido, mas tem país que tem raposa, né? Eu já acho exagero, porque a raposa tem que estar livre na natureza, né? De qualquer forma, eles acho que jamais iriam ver uma tartaruga. Sim, né? E daí você nunca ia saber que uma tartaruga ela é centenária, que um papagaio é centenário. Como que você ia ter contato com essas informações? Até culturalmente, para a criança, é legal ter um aquário em casa com diferentes peixes, espécies de peixes, Senão, quando que ia ver aquilo, né? Porque é difícil a gente ver espécies, peixes lindos, maravilhosos fora do aquário. É interessante, eu entendi o que você falou. Isso contribui até para o desenvolvimento cultural da criança, né? Hoje as crianças estão muito afastadas da natureza, né, Ana? É isso que eu estou dizendo. Eu conheci um rapaz recente, nos apartamentos, em casa. E ele me contando que saiu para passear com os filhos, tem 3 filhos, e viu assim, é uma área rural, uma uma goiabeira, e ele falou para as crianças, vamos lá naquela árvore comer goiaba. Aí a pequena falou assim, mas na árvore, pai? Ela está acostumada com a goiaba lá no mercado, né? Ela não tinha essa noção de árvore. Então ele parou o carro, fez cada um subir na árvore, pegar a sua goiaba e comer. Quer dizer, uma coisa bacana. Realmente a criança perde essa noção, porque mal ele vê a fruta. É mais comum ver já ela processada, né? Dentro de uma caixinha. Com um canudinho. Na forma de suco, né? Você fala um suco de goiaba, ele não tem a visualização da goiaba, né? Ele vê a caixinha ali. Essa retomada com a natureza, e o animal faz essa ponte muito bem, é muito importante no desenvolvimento de todos nós, né? O afeto ali. Então você não precisa ter um cachorro em casa, mas você pode ter um animal que não exige tanto, né?
E uma tartaruga, Eu sempre tive tartaruga também. E a tartaruga é engraçada, porque se você nunca tiver uma, você não sabe que ela cresce sem parar, você não sabe que você tem que mudar ela de aquário para ela crescer, você não sabe certas informações dos animais que você nunca iria ter contato. Se não conviver com ele, né? Foi ótimo, Ana, essa conversa. Eu acho que os nossos aí, quem está nos acompanhando, e você tem animal de estimação em casa? Tem criança convivendo com ele? Então, você viu aqui que esse convívio é benéfico, ele traz benefícios para todos ali envolvidos, mas exige cuidados como tudo na vida, né? Tudo tem que ter o lado da segurança, do cuidado. Então, o seu animalzinho aí, você aprendeu que precisa ser bem cuidado, bem tratado na alimentação, na higiene, para que esse convívio seja, então, só traga coisas boas. Né? Afinal de contas, o que a gente fala aqui sempre, viu, Ana? Sempre eu encerro com a mesma frase, sabe? É a minha frase mestra. Quem tem saúde tem tudo. E isso vale para você, vale para o seu animal e vai transformar esse convívio em algo mais proveitoso. Até a próxima, fique sempre ligado aqui nesse canal.